Pessoal, eu esqueci de falar que esse ponto de encontro dos dois lados de um ângulo tem um nome de vértice. Tem que falar, esqueci de falar, tá? Esse é o vértice. Além dos ângulos, a gente vai ter que fazer uma revisão sobre circunferência. Então, vamos lá. O que é uma circunferência? Circunferência é uma linha, essa linha aqui, ó, que eu estou mostrando, é uma linha onde todos os pontos dessa linha estão a uma mesma distância de um ponto chamado centro. E essa distância que vai do centro até a linha recebe o nome de raio. Lembra? Raio a gente vai representar pela letra R. Quando você traçar um raio e na mesma direção traçar o outro raio, você vai dividir a circunferência bem no meio, né? Unindo os dois pontos opostos da circunferência. Então, aqui é um raio, aqui é outro raio. Essa linha toda tem o nome de diâmetro. E a gente vai chamar o diâmetro de desão. Observa que um diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Para que você precisa saber disso? Bom, sei lá, às vezes a gente coloca assim, gente, eu tenho uma circunferência cujo raio é igual a 5. Quanto mede o diâmetro? Resposta, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, o diâmetro é 10, tá? Se o raio é 5, o diâmetro é o dobro dele. Fácil, né? E se o diâmetro se eu falar para você, o diâmetro é igual a 20, quanto que mede o raio? É a metade, 10. Bom, depois disso nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Imagina que você tem um prato, o prato normalmente é redondo, né? E aí você pega um barbante, põe uma marquinha aqui e fica dando a volta com esse barbante em torno da circunferência, né? Bem grudadinho, tá? Não é tortinho assim, não. Então, você deu a volta com esse barbante vermelho e depois você pega esse barbante e estica. Ao esticar, você pode pegar uma régua e medir esse comprimento, tá? Então, esse comprimento aqui, esse barbante esticado, que eu dei a volta na circunferência, ele é chamado de comprimento da circunferência. Então, você pode medir com uma régua quando você estica. É difícil medir com uma régua em torno da circunferência, né? É difícil você pegar uma régua e sair dando a volta na circunferência. Por isso, é melhor colocar um barbante, dar a volta e depois esticar. Ao esticar, você consegue medir com uma régua. Acontece que existem algumas circunferências que são inacessíveis. Não dá para você pegar um barbante e dar a volta e depois esticar. E aí os matemáticos descobriram uma maneira de calcular o comprimento da circunferência. Eles sempre mediram o comprimento da circunferência e dividiram pelo diâmetro. Em qualquer circunferência que eles faziam isso, dava sempre o mesmo resultado. Então, se eles pegassem uma circunferência pequena, se eles fizessem essa conta, eles conseguiam achar o número 3,14. Se pegasse uma circunferência bem maior e fizesse essa mesma conta, achavam 3,14. Então, eles perceberam que esse número 3,14 é um número relacionado com a circunferência. Então, deram a esse número o nome de número π, que a gente lê PI. E esse π é uma letra grega, tá? Então, esse π é um número que ele apareceu ao se dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, tá? Então, só que esse comprimento da circunferência, só que esse comprimento da circunferência, a gente, em vez de dividir pelo diâmetro, a gente pode dividir por 2R. E no lugar de 3,14, a gente pode colocar π. Se eu botar um embaixo, o que vai acontecer? Se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar que C é igual a 2 vezes R vezes π. Então, o comprimento da circunferência
Para ficar mais bonitinha essa fórmula, então a gente coloca o 2 na frente, o π depois e o r depois. De maneira que ao falar a gente fica mais fácil para decorar. O comprimento da circunferência se calcula como 2πr, ou seja, multiplicando 2 pelo π pelo r, tá bom? Então, isso é uma fórmula. A gente precisa conhecer essa fórmula, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Não se esqueçam disso. Bom, então, depois disso, nós vamos ver um arco de circunferência. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. O que é um arco de circunferência? Um arco de circunferência é um pedaço da circunferência. Então, começa aqui no ponto A e chega ao ponto B, e isso aqui é um arco de circunferência, né? É um pedacinho da circunferência, tá? Por isso, ele é chamado de arco de circunferência. O que mais? Eu preciso também de um ângulo central. Ângulo central é um ângulo que sai do centro e que chega em dois pontos quaisquer da circunferência. Se, por exemplo, chegar nesses dois pontos A e B, que são os pontos que determinam esse arco de circunferência, então eu tenho um ângulo central, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo central, ele corresponde a esse arco de circunferência que eu desenhei aqui, tá? Então, aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho o outro raio. Ou seja, no ângulo central, o ângulo central, ele tem lados iguais à medida do raio da circunferência. E ele determina um arco de circunferência na circunferência. Todo o ângulo central, ele vai chegar num arco de circunferência,